Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui no meu canal. Então, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal. Bom, o nosso short vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o impacto do volume pulmonar da CRF na hemodinâmica, mais especificamente na pós-carga do ventrículo direito. Nós sabemos que a relação coração-pulmão é uma relação muito íntima, né? Ou seja, eu tenho uma interação muito íntima entre o coração e o pulmão. De tal forma que algumas alterações na ventilação mecânica podem sim impactar de forma negativa ou de forma positiva na hemodinâmica ou no que a gente fala de pós-carga de ventrículo direito. Bom, para a gente começar, vamos interpretar que no pulmão nós temos vamos dividir aí em dois tipos de vasos, os vasos alveolares e os vasos extra-alveolares. E esses vasos sofrem interferências diferentes durante o ciclo ventilatório. Né? A interferência que eu tenho no vaso alveolar é o oposto da interferência que eu tenho no vaso extra-alveolar durante a inse e durante a expiração. Para a gente entender isso, a gente vai pensar ou vai interpretar um gráfico que eu vou fazer aqui agora. Vamos fazer o seguinte, esse gráfico, como todo gráfico, vamos colocar dois eixos. Nesse eixo aqui, nós vamos colocar resistência vascular e nesse eixo aqui nós vamos colocar volume pulmonar. Então significa dizer o quê? Nessa extremidade do eixo, eu vou desenhar aqui um volume pulmonar alto. Esse alvéolo estaria distendido, com alto volume pulmonar. Nessa porção do eixo, eu vou colocar aqui um volume pulmonar baixo, representando por um alvéolo menor. Tá? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, como eu falei, a resistência vascular, que pode estar modificada pelo volume pulmonar. Vamos começar, então, a falar do vaso alveolar. Quando eu distender esse pulmão, quando eu insuflar esse pulmão com a pressão positiva, né, eu vou distender o diâmetro do alvéolo. Aliás, eu vou aumentar o diâmetro do alvéolo. Quando eu aumento esse diâmetro alveolar, eu vou provocar o quê? Uma compressão no capilar alveolar. Daí eu vou aumentar a resistência do fluxo sanguíneo através desse capilar. Então, eu vou colocar um ponto aqui, olha, alto volume pulmonar, eu vou dizer que a resistência nesse momento aqui é alta. Eu estou falando de que vaso? Do vaso alveolar. Alto volume pulmonar, distendeu o alvéolo, comprimiu o capilar, a resistência aumentou. Então, vou colocar aqui resistência do vaso alveolar, certo? E quando eu tiver abaixo dos volumes pulmonares, o que aconteceu? Reduzi o diâmetro do alvéolo. Consequentemente, eu deixei de comprimir esse capilar. No momento que eu deixei de comprimir o capilar, a resistência ao fluxo sanguíneo, ela diminui. Então, abaixo dos volumes pulmonares, a resistência vascular através do capilar alveolar, ou do vaso alveolar, melhor dizendo, ela seria o quê? Baixa. Vou colocar aqui, baixa, tá? Baixa resistência, baixo volume, e vou traçar uma curva aqui, tá? Então, vou fazer essa curva aqui. Essa seria a resistência vascular durante o aumento do volume pulmonar ou redução do volume pulmonar através do vaso alveolar. E quanto ao vaso extra-alveolar, porque eu falei que nós temos dois, dividimos em dois grandes grupos. O vaso extra-alveolar, ele não sofre influência do alvéolo, ele passa a sofrer influência de quem? Do parênquima. Então imagine que a altos volumes pulmonares o parênquima está o quê? Distendido. E o vaso extra-alveolar, que sofre influência do parênquima, ele também estará tracionado radialmente, ou seja, o seu diâmetro estará aumentado. Então vamos traçar neste mesmo gráfico o comportamento desse vaso. A altos volumes pulmonares, já que o parênquima distendeu, tracionou o vaso alveolar,
a resistência, tracionou o vaso extraalveolar, a resistência por esse vaso será o quê? Baixa. A resistência ao fluxo sanguíneo. E aqui eu vou escrever vaso extraalveolar, certo? Então a resistência será baixa. Quando eu diminuir o volume pulmonar, o que vai acontecer? O parênquima recolhe. No momento que eu tenho o recolhimento do parênquima, eu tenho uma redução daquela tração radial que o vaso extraalveolar estava sofrendo pelo aumento do volume pulmonar. Resultado, a resistência agora vai aumentar. Então eu teria aqui este ponto aqui. Baixo volume pulmonar, alta resistência pelo vaso extraalveolar. Então eu vou ter uma curva semelhante a essa aqui, ó. Ou seja, o gráfico seria mais ou menos esse, tá? Altos volumes pulmonares, baixa resistência no vaso extraalveolar e alta resistência no vaso alveolar. Desculpa, eu falei baixos volumes pulmonares, não. Altos volumes pulmonares, né? Corrigindo, altos volumes pulmonares, baixa resistência no vaso extraalveolar e elevada resistência no vaso alveolar, ok? Baixos volumes pulmonares agora. O que é que eu tenho? Baixa resistência no vaso alveolar e alta resistência no vaso extraalveolar. É este ponto aqui. Tá, mas qual é o comportamento então, ou qual a implicação disso? A implicação é que a resistência vascular pulmonar total é exatamente o quê? O somatório dessas duas resistências. É o somatório da resistência no vaso alveolar e da resistência no vaso extraalveolar. Então eu teria um gráfico assim. Ou seja, eu vou fazer assim para facilitar. Essa linha pontilhada significa o quê? Ela demonstra a resistência vascular pulmonar total. Então eu vou colocar aqui, olha. Resistência vascular pulmonar total. Significando dizer o quê? Que a altos volumes pulmonares, a resistência vascular pulmonar total será alta. A baixos volumes pulmonares, a resistência vascular pulmonar total será alta também. E qual é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é a minha CRF. Daí, então, nós entendermos a importância, né, da ventilação mecânica, da estratégia ventilatória que eu estou fazendo com o meu paciente sobre a hemodinâmica. Mais especificamente, vamos focar em um ponto, sobre a sobrecarga do ventrículo direito, a sobrecarga que eu estou impondo ao ventrículo direito. Na verdade, a resistência vascular pulmonar, ela determina a pós-carga do VD, do ventrículo direito. Dessa forma, o que é que eu posso analisar, o que é que eu posso concluir disso? Ora, se eu estou trabalhando com altos volumes pulmonares, significa dizer o quê? A minha resistência vascular pulmonar é alta, e eu estou aumentando o quê? A pós-carga do VD. Estou dificultando a ejeção do VD. Estou dificultando o volume ejetado pelo ventrículo direito. E se eu trabalho com baixos volumes pulmonares, ou seja, baixos volumes pulmonares, a resistência vascular pulmonar também será o quê? Será alta. Estarei também dificultando a pós-carga do VD. Estou aumentando a pós-carga do ventrículo direito. O que é que eu passo a concluir novamente, uma nova conclusão disso? Vamos pensar o seguinte. Quando eu aumento de forma demasiada a CRF, eu saio desse ponto aqui e venho para uma CRF nesse ponto. Nesse ponto, a minha resistência vascular pulmonar total seria essa, na minha CRF fisiológica. Quando eu aumento essa CRF, o que é que vai acontecer? Eu aumentei a resistência vascular pulmonar total, tá certo? Daí, eu não gosto muito de utilizar o termo que eu fiz uma manobra para aumentar a CRF, porque qualquer condição que eu eleve a CRF significa dizer o quê? Aumentei a CRF do meu paciente.
Na verdade, eu prefiro utilizar o termo de otimizar a CRF. Exemplo, se a CRF do meu paciente estava baixa e eu aumentei, eu posso sair daqui para aqui ou posso sair desse ponto para este ponto. Nas duas condições eu aumentei. Na segunda condição não é satisfatório eu sair da CRF desse ponto para esse ponto porque eu impus um aumento da pós-carga do VD. Principalmente para quem? Para aquele paciente que tem uma insuficiência ventricular direita. Então isso pode ser muito mais significativo de forma negativa para esse paciente. Então voltando, eu prefiro utilizar o termo otimização da CRF. Porque quando eu utilizar a otimização da CRF, na verdade eu quero sair deste ponto aqui para este ponto aqui, onde eu tenho a minha melhor CRF e, consequentemente, a menor resistência vascular pulmonar total. Tá? Em outra condição, e se meu paciente tiver uma telectasia significativa, isso tem implicância na pós-carga do VD? Tem. Porque no momento que eu tenho uma redução da CRF diante de uma telectasia, significa dizer que a minha CRF veio para esse ponto aqui, ó. Minha CRF normal era essa, e aqui eu tinha a minha resistência vascular pulmonar total. Quando eu tenho uma redução da CRF, eu vim para esse ponto aqui. Ou seja, novamente tive aumento da CRF, aumento da capacidade residual funcional. Então, a conclusão final. O que é que eu quero na minha estratégia ventilatória para o meu paciente? Manter a minha CRF otimizada. Eu nem pretendo trabalhar com a CRF baixa e nem com uma CRF alta, pensando na sobrecarga do ventrículo direito. Porque qualquer uma dessas duas condições, baixa CRF, elevada CRF, significa dizer que eu estou aumentando a pós-carga do VD, certo? Então, tenhamos cuidado quando nós estamos incrementando o PIP no nosso paciente, para que esse incremento de PIP, né, buscando uma melhor saturação, não venha também a prejudicar, ou seja, a ter um impacto negativo na pós-carga do VD. Porque desta forma eu poderia estar melhorando a saturação, aspas, mas eu poderia estar prejudicando a hemodinâmica. E por outro ponto, eu poderia até estar melhorando o diâmetro alveolar, porém comprimindo o capilar. Se eu estou comprimindo o capilar alveolar, eu vou gerar agora um espaço morto. Ou seja, eu tenho uma área que estaria bem ventilada, talvez não tão bem perfundida. Então a minha saturação não iria ser essas maravilhas. Então, a utilização de PIP no meu paciente em assistência ventilatória mecânica, ela tem que ser criteriosa, ela tem que ser cuidadosa, exatamente por quê? Porque eu posso sim alterar a minha hemodinâmica, eu posso alterar a pós-carga do VD. Quando eu coloco pressão positiva no meu paciente, eu tenho redução da velocidade de fluxo na artéria pulmonar. E isso será mais significativo de acordo com a complacência e de acordo com o status hemodinâmico do meu paciente. Ou seja, quanto melhor a complacência e quanto menor o status hemodinâmico, ou seja, o meu paciente em instabilidade hemodinâmica, maior será a repercussão desta pressão positiva na hemodinâmica. Maior será a pós-carga aumentada para o VD. Ok? Então ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia até o final do vídeo. Na próxima semana, lhe aguardo. Deixe algum comentário para que a gente possa discutir. Um abraço e uma boa semana para você.